Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Bem-vindos a mais uma edição. Tem várias novidades para compartilhar e eu desde já agradeço a sua companhia na noite desta segunda-feira. Vamos então saber quais são os destaques do programa de hoje. A atualização da campanha salarial do primeiro semestre, claro, porque os trabalhadores ficam esperando as novidades. Consignado CLT é aprovado no Senado e agora vai para a sanção do presidente. Previsão é de inflação menor com PIB maior em 2025. STF convoca audiência pública para discutir pejotização em contratos de trabalho. E agora eu dou boas-vindas ao meu parceiro, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Vamos começar mais uma semana com várias informações importantes aqui para os trabalhadores, trabalhadoras e também a população em geral. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar então a edição de hoje falando sobre o consignado CLT. É que a medida previsória que cria o novo crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado foi aprovada pelo Senado, com ampliação agora para motoristas e entregadores de aplicativo. Chamado ainda de crédito do trabalhador, o novo consignado torna possível que trabalhadores com carteira assinada contratem empréstimos com descontos em folha. Como garantia dos empréstimos, é possível então utilizar até 10% do saldo do fundo de garantia ou 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa. Inicialmente, a contratação era feita pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, onde o trabalhador solicitava a proposta direto com bancos habilitados. Mas desde o dia 25 de abril, também é possível contratar pelos canais digitais das instituições. Através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador autoriza o acesso a dados como nome, CPF, margem de salário disponível para consignação e tempo de empresa. Aí, dentro do prazo de 24 horas, ele recebe ofertas, escolhe a melhor alternativa e faz a contratação pelo canal do banco. Já na oferta direta das instituições, o trabalhador pode usar o consignado CLT no banco onde já possui conta. Os descontos são feitos mensalmente na folha de pagamento, o que funciona como uma garantia para a instituição financeira. Dessa forma, a modalidade possui juros mais baixos do que outros empréstimos. A medida provisória que foi aprovada prevê a criação de uma modalidade de empréstimo específica para motoristas e entregadores de aplicativo. Os trabalhadores poderão contratar empréstimos usando os repasses das plataformas como garantia. Segundo a proposta, ao pegar o dinheiro emprestado por essa modalidade, as parcelas do contrato são debitadas diretamente na conta bancária do motorista ou do entregador, de forma semelhante aos descontos em folha do consignado tradicional. Entre os meses de março e junho, já foram contratados mais de 14 bilhões em empréstimos nessa modalidade, segundo dados do Ministério do Trabalho. A maior parte dos contratos foi assinado por pessoas que recebem até 4 salários mínimos. Mas, Marcelo, como nós sempre alertamos aqui, é preciso ter cuidado para não fazer do empréstimo, fazer com que o empréstimo vire mais uma dor de cabeça para o trabalhador. Exatamente, Lívia. Os trabalhadores aí contemplados agora aí com essa modalidade,
Só que quase ou poucas trabalhadores de aplicativo vão ter, porque eles não têm carteira assinada. Então eles não têm o direito de estar fazendo essa situação. Nem todos, mas a maioria deles, eles não são carteira assinada. Então não poderão receber esse benefício, benefício no sentido de juro baixo, não benefício que está dando, né? Porque benefício que a gente se trata, é uma situação de benefício de menor juros. É isso que a gente precisamos trazer. Mas o importante, como você já disse, Lívia, nós precisamos aqui conscientizar os trabalhadores para dizer: tome cuidado na hora de fazer esse empréstimo, porque nós temos aí várias empresas que está tirando o vale, aquele adiantamento salarial do dia 15, outras empresas dia 20. Por quê? Porque seu saldo no pagamento está sendo negativo. E com isso, a empresa já procurou o sindicato para fazer isso, porque o trabalhador fica sem pagamento. Então, o adiantamento não se paga para deixar fazer tudo de uma vez no pagamento, porque senão ele vai ficar sempre negativo. Então eu peço cuidado com os trabalhadores que for fazer qualquer essa situação, olhe seu orçamento, porque você tem empréstimo, se você tem plano de saúde, se você tem plano odontológico, se você tem combustível, se você tem pensão, é descontado automaticamente no teu salário de algumas empresas, no caso de usina. Então tome cuidado para você não ficar aí sem o vale adiantamento, os 40% do seu salário no dia 15 ou no dia 20. Às vezes pensa-se que é uma alternativa interessante, principalmente porque o juro é mais baixo, mas aí acaba virando uma bola de neve, né? E aí a pessoa depois não consegue sair e acaba às vezes tendo problemas, faz até besteira porque não consegue achar uma alternativa para sair desse problemão, né? Dessa maneira, então, cuidado, tem que analisar primeiro. Não tome um empréstimo pelo impulso, pela precisão, necessidade nesse momento. Então, calma, faça a conta, vê se cabe dentro do seu orçamento. Bom, e ainda falando sobre dinheiro, sobre questão financeira, o Banco Central fez novas previsões em seu boletim Focus. A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial, é de um recuo de 5,20% para 5,18%. Em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, houve um aumento na projeção de 2,21% para 2,23%. O valor projetado pelo Focus para a inflação, mesmo com essa pequena redução, permanece acima do teto da meta, fixado em 5%. Para a taxa Selic, o mercado manteve em 15% ao ano para o final de 2025, sem alterações em relação à previsão da semana anterior. Este é o maior patamar desde 2006, quando a taxa básica de juros chegou a 15,25% ao ano. Espera-se que ela caia para 12,5% no ano que vem e só deve chegar aos 10% em 2027, sem expectativa da redução para apenas um dígito. Até onde isso pode ser considerado bom, Marcelo, essas projeções, essas novas projeções do Banco Central? Lívia, seria bom até a semana passada. Como diz, a alegria do pobre dura pouco, como diz o ditado popular. Realmente é isso que está acontecendo no nosso país e também na economia global. Mas eu quero chamar a atenção aqui que a semana passada todo mundo foi surpreendido aqui, principalmente nós brasileiros, com a taxação dos Estados Unidos lá de 50% dos produtos que o Brasil vende. Então é uma preocupação muito grande, por isso que a alegria que falei durou pouco, que estava indo no rumo certo. Mas com essa taxação aí que está ocorrendo, vocês perceberam que o dólar já subiu, a bolsa caiu, então com isso tem que bater consequência. Consequência de quê? Juros altos, inflações altas também nos decorrer dos meses. Mas na minha visão, na minha opinião, essa decisão do Trump para o Estado brasileiro
foi uma decisão política, uma decisão absurda, porque o presidente quer interferir na lei, na soberania brasileira. Isso não permite nenhum país invada a prerrogativa do seu país, do seu estado. Nós vivemos um país democrático e nós não podemos aqui aceitar de forma alguma, ou nos Estados Unidos ou qualquer outro país, ditar as regras livres sobre o nosso judiciário, sobre o nosso Congresso ou sobre o nosso país. No meu entendimento, é uma invasão ao nosso país. E com isso, é lamentável ainda que algumas pessoas comemoram essa situação, tá? Infelizmente, é o que está acontecendo. Tem pessoas comemorando essa taxação. E quem vai pagar tudo isso somos nós, brasileiros e brasileiras. Principalmente algumas atividades econômicas aí que fazem exportação para os Estados Unidos. Porque às vezes as pessoas não sabem, ou não fez conta, ou não quer saber o que representa 50% de taxa. É o seu produto dividido pela metade a mais de taxação. Então vamos falar, se eu pagaria R$10, eu vou estar pagando quanto? A metade, 15. Então não dá para a gente estar aqui e ouvindo pessoas aqui comemorando a taxação em nosso país. É lamentável. Não estou aqui falando de governo, mas sim estou falando do Estado brasileiro. Porque todos nós sabemos que nós vamos sofrermos junto. Nós vamos sofrer com essa situação, porque com essa consequência do tarifaço, que podemos chamar, e aí eu considero um tarifaço político, que aconteceu, nessa sexta-feira, Lívia, já aconteceu algo que a gente chama de atenção. Ficaram 58 contêineres de pescado em vários estados, Salvador, Pernambuco, Ceará, lá, sem enviar para os Estados Unidos. Então ficou parado. Por quê? Por causa da taxa dos 50%. Tá? O agronegócio também está com atenção muito sobre essa situação, porque o agro também exporta bastante para os Estados Unidos. Outra coisa, o setor de laranja, setor de suco de laranja, estão preocupados, porque todos sabem que no nosso país, 95% da produção são exportados para vários países. Estados Unidos, Europa, vários países. E para os Estados Unidos, em específico aqui, a exportação é 42%. Então isso pode causar uma situação complicada para o setor de suco. Então, não é somente isso, o café também representa 17% da exportação brasileira para os Estados Unidos. Então, isso vai o quê? Prejudicar. E além dessas consequências do juro alto, da inflação alta, também nos preocupa o desemprego. O desemprego pode aumentar, porque o agronegócio, as fábricas de suco, tanto o café, o pescado, estou falando algumas, tem várias, pode acontecer o quê? Mandar o pessoal embora. É essa a nossa preocupação, e aí ver pessoas, inclusive pessoas do Congresso, deputados, senadores, comemorando uma taxação dessa. Isso eu chamo de irresponsabilidade. Nós não estamos falando aqui de partido político, mas estamos falando da economia brasileira que tem que ser respeitada. Porque todos os senadores e deputados estão lá nos representando, representando o Brasil, tem que repudiar e ter uma atitude contra essas atitudes que seja política, econômica dos Estados Unidos com o nosso país. Vamos aguardar aí, o governo diz que está aberto à negociação. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver como é que vai ficar essa situação. Catanduva marcou presença no lançamento do programa Trampolim na semana passada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Essa iniciativa do governo do estado tem como objetivo gerar empregos e promover a inclusão produtiva, conectando empresas com vagas disponíveis a pessoas em busca de oportunidades. Tudo isso por meio de uma plataforma digital centralizada que já está no ar. O portal Trampolim oferece cadastro de vagas de trabalho pelas empresas, acesso gratuito a cursos de qualificação profissional, ferramentas de apoio à carreira, como simuladores de entrevista e montagem de currículo com uso de inteligência artificial, programas de inclusão específicos como o 60+, Jovem Aprendiz e
Proegresso. De acordo com a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, Catanduva já iniciou as articulações para alinhar todos os detalhes e aproveitar ao máximo essa nova oportunidade, com foco na geração de emprego, fortalecimento da economia local e valorização da força de trabalho. Olívia, aqui eu quero até chamar a atenção da Prefeitura, assessoria e comunicação da Prefeitura, a Secretaria do Trabalho e Emprego, porque é uma situação nova que está se trazendo para Catanduva e aqui porque eu quero chamar a atenção. Nós aqui em Catanduva temos a União Sindical com 12 sindicatos que representam toda a classe trabalhadora, todas. Então, inclusive, eu sou o presidente da União Sindical. A Prefeitura e a Secretaria Especial de Emprego precisam dialogar conosco. Nós precisamos, junto, fazer essa campanha, mobilizar, falar aos trabalhadores que estão desempregados, aquele jovem que quer vir para o mercado de trabalho, que tem a oportunidade. Então, eu peço que a assessoria de comunicação da Prefeitura entre em contato conosco. Nós queremos gerar emprego. Nós queremos colocar esse jovem que está saindo da faculdade, saindo da escola, até mesmo estudando, ao mercado de trabalho. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos avançar. E isso precisa ser dialogado. E com quem? Com os trabalhadores, com as trabalhadoras. O sindicato representa os trabalhadores. Além disso, quem aqui na sua casa não tem um jovem, não tem alguém que está desempregado, ou um parente? Através da nossa comunicação, da nossa rede social, nós vamos levar essa informação àqueles que precisam. Então, aqui fica a dica para a Prefeitura e as secretarias que estejam envolvidas nesse programa para nos comunicar, para a gente dialogar, marcar uma reunião e trazer isso para toda a população. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos falar sobre campanha salarial. É rapidinho, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta para falar sobre campanha salarial. E aí? Como estão avançando as negociações? Lembrando que a gente está falando aí de setores com database em abril, maio. Nós já estamos na metade de julho e logo em setembro nós já temos as negociações do segundo semestre. Tá tudo uma emboleira só. Mas quem vai explicar tudo certinho é o Marcelo. Então vamos iniciar falando sobre as convenções coletivas, né? As negociações estaduais. Marcelo, vamos lá passar por cada setor para o pessoal entender como que tá. Bebidas, Marcelo, como é que tá a negociação desse setor? Já foram 3 rodadas. Exatamente, mas aqui eu quero chamar a atenção aos trabalhadores do setor de bebidas, que o que aconteceu? A reunião estava marcada para sexta-feira, dia 11, e antecipou para o dia 8. Então, dia 8 ocorreu na Federação FIT-ASP em São Paulo, na Rua Belém, é onde a bancada apresentou um reajuste aí de 6%, tá? 6% e tendo um piso aí de R$ 2.272,09. E aí nós, naquele momento, que veio trazendo também até o PLR de 2.521,61, nós não aceitamos essa proposta,
porque o anseio dos trabalhadores e das trabalhadoras é ter um aumento aí melhor, porque nós sabemos a situação, como é que está no mercado, com a inflação, tudo que está ocorrendo. E sendo assim, a bancada dos trabalhadores lá na reunião não aceitou essa proposta, Lívia. Então, essa proposta foi recusada, tá? E aí nós reafirmamos a nossa proposta de 7%, tá? De reajuste salarial, um piso de R$ 2.300. Então, um reembolso de creche de 40% e acrescentar mais alguns itens na cesta básica, porque a cesta básica do setor de bebidas é em alimentos, é alimento físico, o nome cesta básica, mas é física, não é valor em dinheiro ou ticket de alimentação. Então, nós sugerimos lá que fizesse um kit de limpeza, como 2 pastas de dentes, um detergente, um sabão de pedra IP, a gente colocou esponja de aço, Bombril, a gente está colocando até para não ter uma má qualidade, né? A gente está colocando até as marcas, porque nós sabemos. Bombril ou a Solan, tá? Nós estamos pedindo papel higiênico com 4 rolos também. Estamos pedindo sabão em pedra, tá? Também estamos pedindo sabão em pó. Sabão em pó a marca Omo, né? Ou outra marca que não seja inferior aí, que os trabalhadores possam usar. Nós estamos falando dos 2 sabonetes também. Além disso, nós estamos falando do fim do 6x1. Nós estamos batendo nessa tecla também. Então, ficou decidido que não ia avançar mais ali, que eles iam fazer um contato junto com a bancada deles, dos patronal, que ia fazer uma ligação para nós, dizendo aí sobre os aumentos aí, o que eles poderiam acrescentar. Então, não está fechado. A qualquer momento podemos receber uma ligação, uma proposta para fechamento, ou que seja o certo, que seja aceitando os itens que a gente colocou aqui. Aí sim nós vamos estar anunciando aí para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Lembrando que não tem mais rodada marcada e não vai ter. Vai ser um telefonema para dizer se aceita ou o que aceita da parte que nós pedimos. Tá. Carnes, Marcelo, como é que está essa negociação desse setor? Ainda não houve avanço, Lívia. Como nós falamos já nos programas anteriores, nós estamos dando prioridade para aqueles setores que ainda estão na fase de apresentação de proposta. Vamos correr atrás de toda essa situação e aí depois nós vamos ter que definir a forma que nós vamos ter que fazer, porque não vai restar para ir para o judiciário, porque as coisas estão paradas realmente no setor de carne. Frios, a gente tinha agendado uma reunião para o dia 11, às 10 horas em São Paulo, na FIT-ASP, onde foi desmarcado pelo setor de frios, pedindo que, observando os nossos pedidos nas outras categorias, eles estão sabendo que o setor de suco está em greve, estado de greve. Doce também, então, eles não queriam, eu entendo que eles não queriam correr esse risco, cancelou essa reunião que seria no dia 11 e agendou para o dia 25. Então, 25 de julho, terá a reunião às 10 horas na FIT-ASP, onde eles com certeza vão apresentar um número aí, porque senão nós vamos ter que fazer o nosso papel aí e publicar edital e paralisar o setor de frigoríficos. Então vai jogar lá para o fim do mês, né? Ração, Marcelo. O interessante, eles jogaram para o fim do mês para ver o quê? O resultado das outras negociações. Por isso que rações nós não levamos ainda a proposta para a Assembleia, porque é 6%. Porque se caso aprova esse 6%, já serve como base para as outras negociações. Ou seja, contamina nossas negociações. Então, por que Frio jogou lá na frente? Vamos ver qual a média que está fechando as negociações para me apresentar o mesmo número, que eles não podem fugir disso. Então, é expertise da parte do setor de frios, né? De negociador, e nós estamos atentos com todos esses movimentos. Por isso que o setor de rações, nós ainda não fizemos as assembleias para aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho, devido porque isso foi 6%. Ofereceu. Se fosse 6,5%, 7%, com certeza nós já teria feito essa assembleia aí e deixar para os trabalhadores aprovar ou não. Tá, então ração ainda está aguardando.
Nós vamos levar isso, porque então, a proposta final para a realização da Assembleia, né? Porque até então, a semana passada, nós tivemos reunião com o setor de ração, eles reafirmaram que seria a última proposta devido o setor é um setor diferenciado dos demais setores e por isso que ele falou que nesse exato momento as empresas só tinham isso aí para fazer, que seria isso para o estado de São Paulo inteiro. Que é 6%, né, 6%. Marcelo? Usinas de açúcar também está naquela situação de aguardar, porque os acordos locais já foram fechados, né? Exatamente, nós estamos preparando aí a documentação necessária para a gente fazer o que deve e o que cabe fazer. Doces, Marcelo, aí a gente entra em dois setores complicados, que é doces e suco concentrado, né? São dois setores aí que estão no tribunal, né? Com conciliação, estado de greve. Vamos começar por doces, o que temos? Lívia, o setor de doce é um setor muito complicado e igualmente está complicando também o setor de suco. Mas falando em doce, todos sabem que nós já tivemos várias audiências no TRT da 2ª região, que fica em São Paulo, tá? E o que aconteceu de novo? Nós recebemos, o desembargador fez, Lívia, uma petição pedindo para que as duas federações mandassem imediatamente que os trabalhadores da empresa que está em greve a trabalhar 50%. Então, a greve que seria 100% do pessoal em casa. Então, o juiz decidiu que 50% dos trabalhadores voltassem ao seu posto de trabalho. E com isso, gerou também, se as federações e o sindicato não cumprissem essa determinação, a multa diária seria de R$50 mil. Então, uma multa pesada por parte aí do tribunal que veio sobre as federações e o sindicato para cumprir uma decisão deles. E com isso, tem uma audiência agendada para nesta terça-feira, dia 15/7, às 10 horas, onde os desembargadores vão decidir, aí sim, o dissídio coletivo de trabalho do setor de doces e conserva para a convenção coletiva de trabalho. Com isso, vamos ter uma convenção coletiva de trabalho decidida pelo juiz, não pelo sindicato, nem pelo patrão. Então, o resultado que vier dessa decisão, quero chamar a atenção dos trabalhadores, não foi uma prerrogativa do sindicato nem da empresa, mas sim de um juiz. E aí, Lívia, que mais ainda não vai acabar na terça-feira, tá? Já quero adiantar os trabalhadores, por quê? Nessa decisão que vai ser feita, tem dois pontos aqui. Nós somos aqui do interior de São Paulo, são vários sindicatos do interior de São Paulo. O que acontece? A jurisdição de TRT da 2ª região é capital. Essa decisão não serve para o interior de São Paulo. Essa decisão serve para dois apenas sindicatos. O sindicato Estilasp, que fica em São Paulo, capital, e também o sindicato da alimentação de Guarulhos, que vai ser com essa decisão. Aí nós vamos ter que negociar, depender da decisão que for proferida pelo TRT da 2ª região de São Paulo. Nós do interior de São Paulo, nós vamos ter que analisar se seria viável ou não já sentar com a empresa e fazer a convenção coletiva de trabalho em cima dessa decisão. Porque senão nós temos que ir para a 15ª, que é Campinas, abrir um novo procedimento, fazer todo isso aqui, isso demora tempo. E então nós vamos ver o que vai acontecer amanhã, e aí nós vamos ter que fazer uma reunião com os sindicatos e determinar aí o que acontece. Aí alguém pode perguntar, mas por que a Federação do Interior foi chamada? Porque a nossa federação ela é estadual. Interior nós colocamos só para diferenciar das duas outras federações que já tem, tá? Então por isso que nós representamos o estado de São Paulo. Como nós entramos com essa situação do dissídio coletivo, então é para das duas federações, a FIT-ASP, a FITIA Interior. Jurisdição Guarulhos e? Estilasp, que é o Sindicato da Alimentação da capital de São Paulo. Tá.
Então, e tem uma empresa só que está paralisada? Hoje só uma empresa está paralisada. E aí eles voltaram, 50% porque tem que cumprir uma decisão judicial. Tá, então tem tudo isso ainda para acontecer a partir de amanhã. Exatamente. Tá. Marcelo, e suco? Vamos lá. O setor de suco, outro setor também que nós já trazemos aqui, que é um setor complicado, e agora com essa taxação também, vão usar como desculpa. Vão usar. Até entendemos, mas nós não vamos aceitar, porque isso é passageiro, vai negociar, que eu espero que a diplomacia brasileira e a dos Estados Unidos vão enxergar em um bom senso. Como eu falei antes, é uma decisão política do presidente do Trump, então isso pode ser costurado e isso pode ser acabar. Mas lembrando que a nossa convenção coletiva de trabalho ela tem validade para 1 ano. Então tudo que nós decidimos agora vale para 1 ano, nós não temos esse poder de negociar no meio do caminho de novo. Então por isso que nossa firmeza, vamos estar nessa negociação sobre isso. Tá? Então o setor de suco, o Sincongel, ele nos procurou, marcou uma reunião na terça-feira passada para tentar aí costurar alguma coisa. Aí apresentou o seguinte número: 6,32%, o aumento no piso de 8% indo para R$ 2.077,50, o ticket de alimentação indo para R$ 258,75, que representa aí 12,5%, e mantendo o PLR de 1,2%. Essa foi a proposta aí do Sincongel na semana passada. Então teve essa reunião, não teve consenso, nós reprovamos essa proposta. Até então, essa gravação que nós estamos fazendo é na sexta-feira, porque nós iremos marcar, já está marcado uma reunião para as 10 horas da manhã com a Sincongel em São Paulo, às 10 horas da manhã, para a gente discutir de novo. Porque, de acordo com a da sugestão, melhor dizendo, da sugestão da juíza, que seria viável 6,5%, um piso de 2.100, uma cesta básica de 280 ou 300 reais com desconto de R$1 e um PLR de 1,5 salário. E aí nós até falamos que aceitamos essa situação, mas desde que podemos discutir, não somente agora, mas sim sobre a terceirização da mão de obra nas empresas. Que os trabalhadores precisam ganhar alguma coisa, não pode ser normalmente, Lívia, acabou, não pode ser somente isso. Só o piso e mais nada, não tem nenhum benefício que nós já construímos. Então, nós já falamos isso, reafirmamos, e o fim do 6x1. Então, ficou agendado às 10 horas da manhã para fazer essa situação, essa reunião. Por quê? Às 15 horas, no Tribunal da 2ª Região, tem a conciliação, que é a última rodada de conciliação, para ver se vai conciliar ou vai dar andamento no dissídio coletivo de trabalho. E aí eu chamo a atenção aos trabalhadores mais uma vez. Vai acontecer no mesmo caso de setor de doce. A prerrogativa, porque as empresas de suco ficam no interior de São Paulo. Matão, Catanduva, Araras, Mojimirim, Santos, são o pilar da negociação. Não tem nada a ver com São Paulo. No meu entendimento, nós precisamos fazer essa conciliação realmente acontecer, que seja viável para os trabalhadores, porque senão esse processo vai começar do zero. Vou ter que ir para a 15ª região, que é a jurisdição da que cobre aqui o Sindicato do Interior de São Paulo. Até para os trabalhadores entender por quê. São Paulo e São Paulo é uma população enorme e várias empresas. Por isso que foi dividido em interior de São Paulo, a 15ª região que fica em Campinas, e a TRT da 2ª região é somente a capital, que também é grande, enorme, que vai fazer essa discussão. E aí o trabalhador pode perguntar, e a greve? Vamos lá.
Segundo, na nossa reunião, aqui da semana passada, deixei bem claro ao patronal e as empresas estavam presentes. Lembre-se que depois da reunião de segunda-feira, das 10 horas, é a conciliação das 15 horas, a partir das 22 horas do mesmo dia da segunda-feira, nós já temos autonomia, assim os trabalhadores decidir a cruzar os braços, se não tiver uma conciliação feita com resultado mínimo esperado pelo sindicato para levar para a Assembleia. Então, a qualquer momento, na segunda-feira, às 22 horas, assim decidir os trabalhadores de cruzar os braços. Tem todo o apoio dos sindicatos aqui representados aqui nessa negociação. Porque já tem tudo oficializado através de edital, então tá tudo dentro do que performa a lei. Exatamente. Então tá tudo, prazo 72 horas cumprido, tá tudo já pronto para fazer, dependendo agora só dos trabalhadores e das trabalhadoras. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai falar das empresas locais. Não sai daí que é rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora a gente vai passar pelas empresas aqui de Catanduva e região para saber como é que estão as negociações dos acordos locais. Marcelo, nos últimos programas a gente falou que a Devito, por exemplo, ficou de enviar proposta. E aí, essa proposta foi enviada? Teve algum progresso? Lívia, infelizmente a empresa não enviou a proposta, até o momento não enviou. E aí eu quero chamar a atenção dos trabalhadores não somente da Devito, mas em forma geral, que não é fácil negociar. Para vocês verem a dificuldade que nós temos, trabalhadores e trabalhadoras, porque nós estamos pedindo a proposta e nada de mandar. Para vocês analisar quanto nós, sindicatos, sofremos para marcar uma reunião, para receber uma proposta, para levar para vocês. Então, por isso que é fundamental os trabalhadores e trabalhadoras entender esse processo. E também pressionar, né? Exatamente. Por aí, algum progresso, Marcelo? Até o momento não teve nenhuma decisão da diretoria. Doces Piauí segue a convenção, Chavante está fechado, CJ Batedouro fechado. Sim. Sim, né? Frigorífico Suíba, algum progresso? Até o momento também não recebemos a proposta que ficou de enviar. Essa dificuldade toda que nós estamos falando aqui para vocês. Do Caipira segue a convenção, Stella D'Oro fechado. Aí a gente entra em Citrojuice e Citrosuco. Como é que fica a situação? Aguardando? Vamos por parte aqui, que são situações diferentes, trabalhadores diferentes, cabeças diferentes, e isso me preocupa. Preocupa a nossa diretoria, preocupa o sindicato em geral. Por que, Lívia, eu estou falando isso? Porque a empresa apresentou, a Citrojuice, tá? Apresentou uma proposta que saiu dos 3,5% e foi para 4%. Sim. 4%, um piso de R$ 2.050 e um ticket de alimentação de R$ 500. E um PLR de R$ 2.050. Que esse PLR, diga de passagem, que eles dividem mensalmente para o quê? Segundo eles, por causa do caixa, então o trabalhador recebe mensalmente, tá? Isso é um perigo. A empresa sabe disso. Então, veio essa proposta. Nós recusamos essa proposta. Enviamos um ofício para a empresa no dia 3, informando dessa situação que nós não vamos aceitar
e falamos que a nossa proposta é 7%, tá? O piso é de R$ 2.200, um reajuste de 12,5% no ticket de alimentação. Nós falamos do fim do 6x1, a redução da jornada para 40 horas. E esse foi o nosso tema que nós deixamos, tá? E com isso, com essa situação, nós entendemos que alguns trabalhadores já nos procuraram para informar que está tendo pressão por parte da empresa para aceitar essa proposta. E aí de 4%. De 4%. E aí eu quero mais uma vez falar que os trabalhadores, a decisão são deles. Mas em particular o sindicato não concorda. Se a empresa está passando dificuldade, no mínimo, não é proposta do sindicato, tá? Mas no mínimo tinha que aplicar o NPC. No mínimo. Mas o nosso pedido também é 7%. Então a decisão será levada à Assembleia, tá? Mas nós só vamos ir lá porque nós temos que ir para São Paulo no domingo à tarde, porque tem que estar lá cedo para essa reunião, ter essa discussão. Na terça-feira nós temos a audiência no setor de doce, já é uma situação complicada, e voltamos para a Catanduva dia 15, na quarta-feira. E aí nós vamos ter que fazer um balanço do que aconteceu, o que nós vamos fazer, porque não estamos falando somente da Citrojuice, nós temos Citrosuco, nós temos algumas outras empresas que estão esperando essa decisão para a gente tomar outras decisões. Entendeu? Então, peço para os trabalhadores terem cautela, esperar que o sindicato não está recusando, não está dizendo para não fazer greve. Não, não é isso. Não é isso. Nós vamos respeitar todas as decisões das assembleias, porque até então as assembleias serão soberanas. Mas nós não vamos aceitar nem admitir de forma nenhuma que nenhum trabalhador sofra assédio, atenção, encarregados, liderança, assédio por parte da gestão para dizer o que tem que aceitar. Porque essa gestão não sabe o que passa no dia a dia do trabalhador na sua casa. Então respeite a opinião do trabalhador, o que ele deve votar, sim ou não, ou greve ou não. A greve está aprovada, se eles pararem, o greve é por decisão do trabalhador. Porque nós sabemos também que na Citrosuco está ocorrendo a mesma situação de coação dos trabalhadores para aceitar e dizer, ó, sem fazer a greve, o sindicato não vai segurar ninguém, então vocês entram. Isso, no meu entendimento, no meu ver, é uma ameaça, e é uma ameaça publicamente isso está fazendo, tá? E isso se enquadra como um crime de assédio moral aos trabalhadores. Então, cuidado, liderança. Você pode responder por um crime de estar aí coagindo os trabalhadores nas suas decisões. Tá, então nas duas empresas vão ser feitas as assembleias, isso depois do que acontecer lá em São Paulo. Exatamente. Se chegar na situação que a juíza lá deu, nós vamos trazer para a Assembleia e a decisão vai ser dos trabalhadores. Tá, então tem que aguardar para ver aí o que vai acontecer, né, Marcelo? Exatamente. Bom, de acordos locais é isso, né? As usinas estão todas fechadas. A Cerradinho, Marcelo? Assim, a Cerradinho tem agora também, sequer mandou uma proposta, tá? Então, é uma situação lamentável. Só lembrando, Lívia, os trabalhadores, bom, a gente até fala isso, que nossa agenda, nós já falamos na semana que vem, mas a semana passada nós fomos para São Paulo, na segunda-feira tivemos reuniões lá, voltamos para Campinas na segunda-feira mesmo, ficamos num treinamento, num curso lá, terça, quarta e quinta-feira, tá? Da semana passada estava lá. Mesmo assim, eu saí desse curso para fazer uma reunião online, para não deixar nenhum trabalhador desamparados, tá? Então, a nossa agenda está cheia, nenhum trabalhador está sendo aqui descoberto pela nossa entidade sindical e nem a nossa Federação do Interior de São Paulo. Bom, muito tem se falado aí sobre a pejotização. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para discutir a legitimidade da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços. Em sua exposição, o ministro Gilmar Mendes afirma que a discussão
sobre a pejotização tem inegável relevância econômica e social, além de ter se tornado prática recorrente entre empresas de todos os portes e segmentos. Neste sentido, é imprescindível a definição de critérios claros e objetivos para a caracterização de eventual fraude, de forma a garantir transparência e proteção a empregadores e trabalhadores. A audiência pública ela deve ser realizada numa data provável aí de 10 de setembro. Entidades interessadas em participar do evento devem se inscrever até o dia 10 de agosto por um formulário eletrônico, preenchendo informações como nome completo, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, currículo, instituição de vinculação, tipo de participação e tema da exposição. A relação de inscritos habilitados será disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal no dia 15 de agosto. Importante o debate, né, Marcelo? Porque hoje está tão comum esse tipo de prática, né? Então, Lívia, os trabalhadores e trabalhadoras precisam entender o que é isso, o que é pejotização. Só para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é uma prática de contratar o trabalhador ou a trabalhadora como pessoa jurídica, PJ. Em vez dos empregados como carteira assinada, que tem todos os direitos da CLT, o PJ eles não têm esse direito. E qual o objetivo disso? O objetivo é de evitar pagamentos como encargo social ou encargos trabalhistas. É uma forma de, como você disse, Lívia, de mascarar um vínculo com a empresa. Mas de qualquer forma, você está trabalhando na empresa, onde o trabalhador, na sua prática, atua como funcionário, mas como contrato de prestação de serviço. O que na prática é, em vez de assinar a carteira de trabalho, de ter seus direitos trabalhistas garantidos, como férias, 13º, fundo de garantia, licença médica, e entre outros, cesta básica, ticket de alimentação, vale transporte, PLR, você não tem direito quando é pejotização. O trabalhador abre uma empresa com um CNPJ e presta serviço da empresa como contratante, como fosse um fornecedor, só para os trabalhadores entenderem o que é, tá? E o que uma decisão do Supremo Tribunal Federal vem falar sobre isso? Então, como o Lívia já adiantou aqui, o ministro Gilmar Mendes decidiu suspender em todo o Brasil todos os processos que discutem se é certo ou não a contratação de pessoa jurídica. Uma vez de que assinar a carteira do trabalho, você deixa de ser pessoa jurídica, passa a ser CLT. Então, na prática, significa que esse caso vai andar uma situação aí, vai sofrer alguma alteração, ou mesmo detalhar, é correto ou não é correto. Porque hoje não tem, por isso que tem várias ações que ninguém sabe se pode ou não pode. Então quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero chamar a atenção dos trabalhadores, os riscos de ser contratado pelo PJ, tá? O primeiro é o problema, é a perda dos direitos garantidos pela CLT. Se você ficar doente, se machucar ou for mandado embora, fica sem proteção que teria como um contrato formal de carteira assinada. Ou seja, tudo que seria obrigado a empresa acaba ficando por conta do trabalhador. Então você não tem nenhum direito, se o desemprego não tem direito a nada. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante aqui é que o profissional do PJ também fica fora das negociações feitas pelo sindicato. Tá? Essa negociação que nós estamos brigando aqui não será aplicada por PJ. Tá? Eles não têm o direito de aumento coletivo sobre acordo e os benefícios ou proteção no caso de mudança de regra. Tudo isso precisa ser negociado diretamente, o PJ, o trabalhador com o PJ, com o patrão. Imagina você sentar na frente do patrão e dizer, tá vendo a crise aí? Eu não vou te dar aumento. O que você vai falar? Você não tem ninguém para te representar, não tá bom? Então, tchau, pode ir embora, eu vou contratar outro. E você vai sair dali sem direito a nada. Simplesmente nada. Acabou, tá? Então, isso é importante trazer para os trabalhadores. Mas no início, Lívia, é bom trazer para os trabalhadores, é muito bom olhando, nossa, é o meu salário que eu poderia ganhar, vamos fazer uma comparação, R$ 1.500, vou ganhar R$ 2.500, R$ 1.000 a mais.
no primeiro momento, mas lembre que você não tem nenhum benefício que foi citado aqui. E que você paga imposto também, porque você tem que emitir nota para pagamento. Exatamente, né? Isso. Além disso, de você não ter esse direito, você que abre uma MEI ou PJ, você tem que pagar impostos. Além disso, você paga por nota também, né, Lívia? Sim. Nota emitida. Cada nota emitida. Além de você pagar por mês, que você tem que fazer a movimentação, tem que declarar no final do ano também. Em toda a situação, você se torna uma empresa. Cuidado. Então, quando esse contrato é encerrado, o PJ não tem direito de rescisão, como acontece quem trabalha com CLT ou com carteira assinada. Não recebe aviso prévio, multa dos 40%. Isso tudo é zero. Então não tem nada desse sentido. Bom, e agora eu quero chamar a atenção para um assunto que a gente está falando aqui sobre negociação. E olha que interessante esse tema que a gente vai debater agora. Um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, ela vincula direitos e obrigações para todos os trabalhadores e para todas as empresas ou organizações empregadoras. Trata-se de um bem coletivo e comum, construído de forma compartilhada nos espaços e procedimentos de diálogo social, que está em processo permanente de atualização, realizados através das negociações coletivas, que acontecem anualmente, que renovam ou ampliam os escopos dos acordos e convenções coletivas celebrados, e estabelecem novos direitos, obrigações e definem parâmetros. A negociação coletiva, algo que a gente sempre bate nessa tecla, é a principal ferramenta de um sistema de relações de trabalho, porque tem um grande poder regulatório autônomo através da qual as partes interessadas, empregadores e trabalhadores, têm o poder de determinar as regras salariais, os direitos trabalhistas, as obrigações e os procedimentos que devem reger as relações de trabalho entre todas as empresas e organizações e os trabalhadores abrangidos por um âmbito de negociação e representação. Para se ter uma ideia, nos últimos 2 anos foram celebrados mais de 90 mil acordos e convenções coletivas no Brasil, segundo o sistema mediador do Ministério do Trabalho e estudos do DIEESE. De cada 4 instrumentos coletivos, 1 é uma convenção coletiva setorial e 3 são acordos coletivos por empresa. Cerca de 80% dos sindicatos do setor industrial têm instrumento coletivo registrado no sistema mediador. No setor do comércio, 70%, no setor de serviços, 60%, no setor rural, 15%, e no setor público, 4% dos sindicatos têm instrumento coletivo registrado. Indústria, comércio e serviços têm a maior cobertura sindical. Na área rural, predominam os sindicatos que representam trabalhadores da agricultura familiar e é menor o número de sindicatos de assalariados rurais. A ausência de direito de negociação regulamentado no setor público é um grave limitador e a maior parte das negociações existentes no setor público não geram registros administrativos. Mais uma vez, vamos destacar a importância da negociação coletiva e as principais dificuldades enfrentadas nesse processo, Marcelo. Lívia, exatamente, você traz uma informação aqui que às vezes os trabalhadores e trabalhadoras aqui não têm essa ciência da importância de ter uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho. Porque um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, o que está escrito ali é igualmente uma lei da CLT, uma lei do Código Civil ou qualquer outra lei. Então, o que nós colocamos no acordo ou convenção coletiva de trabalho tem poder de lei. Ela tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. E aí eu chamo a atenção, tem vários trabalhadores, poucos trabalhadores, podemos dizer assim, para não chamar a maioria, mas nós somos gratos aos trabalhadores e trabalhadoras por confiar no nosso trabalho. Porque tem trabalhador livre que chega assim, eu vou procurar o meu advogado. Eu fico até meio assustado. Que advogado ele tem? Será que ele paga um advogado especial para cuidar disso? Porque as empresas têm advogado, eles pagam. O sindicato tem 6 advogados para defender os trabalhadores. Você entendeu? E ela fala, vou procurar o meu advogado. E o engraçado, quando o advogado dessa pessoa que fala isso vai entrar com ação,
Primeira coisa que ele faz o quê? Liga no sindicato ou manda um e-mail, que tem vários e-mails que eu não estou nem respondendo, tá? Por quê? Manda o acordo coletivo de trabalho. Agora que é o acordo coletivo de trabalho. Aí o trabalhador foi procurar quem? O meu advogado. Manda ele pegar, manda ele fazer a lei dele lá e buscar, não, você tem direito nisso, nisso e aquilo. Porque até então, na lei, não tem PLR. Na lei não tem ticket de alimentação. Na lei tem vários benefícios que o sindicato tem na convenção do acordo que não está na lei. E essa pessoa vai, vou buscar o meu advogado. Nada contra os advogados, tá? Não é isso, mas a forma de falar, parecendo que o advogado tem poder de criar lei, de assinar um acordo, de assinar uma convenção coletiva de trabalho. Isso deixa a gente um pouquinho preocupado. A forma do trabalhador achar que o advogado que defende ele. Se tem alguém que defende aqui, é o instrumento coletivo de trabalho, que é o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho feita pelo sindicato que o representa. E quando você traz um dado aqui, Lívia, de 80% dos sindicatos do setor da indústria tem um instrumento registrado no mediador, e quero fazer aqui também aos trabalhadores e trabalhadoras aqui que esses dados, porque não há obrigação de depositar, de colocar essa informação no Ministério do Trabalho, no sistema mediador, que hoje o que você assina, que não é gaveta, tá? Não é assinatura de gaveta, é um acordo que você faz com a empresa e o sindicato, não precisa ser colocado no mediador, somente assinado, igual arquivado, tem o poder igualmente o que você colocou no mediador. Então por isso que os 20% aí que não aparecem, tem acordo, mas não está disponível, não tem a transparência para todos os trabalhadores olhar o que foi acordado. Só que o nosso sindicato temos essa prerrogativa de todos os acordos coletivos de trabalho nós inserimos no mediador, porque nós trabalhamos com transparência. Se o acordo for bom, foi o trabalhador que aprovou. Se o acordo for ruim, foi o trabalhador que aprovou também, porque o sindicato, a nossa diretoria não aprova acordo coletivo de trabalho. Quem aprova sempre são os trabalhadores. E coloca lá no mediador, parece ter um carimbo, né? Uma chancela. Porque isso passa pelo crivo do Ministério do Trabalho, olha, e Ministério Público do Trabalho. Se tiver alguma cláusula lá que tira algum direito do trabalhador, ou pode ser duplicidade de interpretação, é checado e é chamado o sindicato para consertar. Tem que fazer a correção, né? Inovações tecnológicas, trajetória da globalização, a atual reversão com medidas para reindustrialização, a economia nacional, a crise climática, a emergência ambiental, a transição demográfica e as crises das democracias. Tudo converge para impactos extensos, intensos e profundos sobre as relações e condições de trabalho que se processam em velocidades desconcertantes. As regras que regem as relações e condições de trabalho precisarão ser permanentemente atualizadas, adequadas, ampliadas e inovadas. Empresas e organizações modernas, bons empregos, bem-estar e qualidade de vida deverão ser objetivos compartilhados nos espaços de diálogo social. Então, o que esperar das negociações futuras, Marcelo? Lívia, cada vez será mais difícil. Enquanto as empresas estão se unindo com as inovações, os trabalhadores estão se dividindo. As pessoas acham que tem muito direito, é meu direito adquirido, é meu. Não existe direito adquirido. O direito ele tem que ser renovado todos os anos, porque não tem mais, o que vale no ano passado vale para esse ano, não pode tirar, não. Venceu o acordo, acabou. Zero. É do zero que é negociado. Então, os trabalhadores estão se dividindo, não estão somando. Tem trabalhadores que aceitam algo na empresa A e na empresa B não aceitam. Então, isso dá uma divisão e isso é muito bom para quem? Para as empresas e dificulta o nosso trabalho. Tá? Então, muita gente culpa sempre o sindicato. Até essa semana recebi um áudio lá de uma trabalhadora que queria que o sindicato exigisse que mandasse embora. Falei, gente, não é prerrogativa do sindicato mandar um trabalhador embora. Não é prerrogativa. E jamais nós vamos fazer isso. Até então, quem manda, a empresa que decide, quem ele manda embora é quem contrata, não é o sindicato. O sindicato está para resguardar os direitos dos trabalhadores. Não mandar embora, que não é prerrogativa do sindicato. Pense nisso. Pense nessas informações que nós trouxemos agora e valorize o sindicato que luta por você. Dessa forma, a gente põe um ponto final, encerra a edição de hoje do programa Voz do Trabalhador, agradecendo a sua companhia e já te convidando
para o programa da semana que vem. Boa noite, boa semana e até lá. Boa noite a todos, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e nos proteja, que as decisões sejam favoráveis para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Até a próxima.